Senhor é a minha rocha e a minha salvação, fortaleza da minha vida, meu escudo e proteção. Fortaleza da minha vida, meu escudo e proteção. Nós estivemos falando esses dias sobre o trono de Deus e o relacionamento do trono com o projeto do avivamento. Nós vimos no primeiro dia que é do trono que procedem todas as coisas, e qualquer coisa que proceda de Deus, procede do trono, vem com a marca do trono, vem com a marca da soberania de Deus. Nós vimos que o nosso perigo no país hoje é o de termos um avivamento sem trono, um avivamento à moda brasileira, onde tem-se tudo menos a alma curvada, quebrada diante de uma submissão profunda ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Nós vimos no segundo dia que a teologia do avivamento tem que ser a teologia dos símbolos do trono, a saber, o mistério de Deus, os pactos de Deus com a redenção, o juízo de Deus, o Espírito, o fogo de Deus e a verdade de Deus na base de todas as coisas. Nós vimos depois quais são os seres que existem em volta do trono. São esses operários do reino de Deus como anjos. São esses sacerdotes de olhos abertos, lúcidos, comprometidos com a proclamação e com a vivência da santidade como seres viventes. E são autoridades, anciãos, cujas coroas não são deles, cujo poder não é exercido para eles, cuja autoridade é posta aos pés do trono todos os dias, como resposta à lembrança de que só há um que é santo, santo, santo e santo, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós vimos ontem à noite quais são as marcas dessa comunidade que se organiza em volta do trono. Nós vimos que ela é fundada por ordem do trono. Nós vimos que a vida dela vem do trono de Deus. E nós vimos que os referenciais dela são os referenciais dessa sociedade construída
em volta da soberania de Deus, como projeto para o futuro que já tem sua semente no presente. Vimos que a primeira marca dessa sociedade é que ela é testemunho de Deus para as nações. Testemunho de Deus para as nações, porque ela conserva padrões elevados. É testemunho de Deus para as nações, porque ela refugia beleza. É testemunho de Deus para as nações, porque o purão dela é precioso, é bonito. É testemunho de Deus para as nações, porque ela não tem medo das nações, ela vai às nações e anuncia a glória do Senhor. Nós vimos também quais são as marcas dessa sociedade. Nós vimos que ela subsiste sobre fundamento dos apóstolos, que ela existe em justiça e em verdade, que ela é a comunidade de Deus no mundo, é a sociedade alternativa para as nações. Nós vimos que ela é a comunidade da cura e da vida. Hoje, para terminar, e terminar de maneira extremamente curta, porque ontem eu me senti assim, quase gerando aqui no nosso meio aquilo que eu chamaria de síndrome de Eutico. Sabem o que é síndrome de Eutico? Falar 1h30, 1h40, 2 horas. Diz a Bíblia lá em Atos que Paulo um dia estava com a vontade enorme de dizer tudo que tinha direito. Falou a noite inteira, tinha um irmãozinho sentado na janela, não aguentou, caiu lá de cima e morreu. Paulo não está aqui, não é? Paulo foi lá, deu um abraço, um beijo santo, o homem reviveu. Então hoje eu não quero entrar na síndrome de Eutico, mas eu queria só lembrar uma coisa a você. Quando nós vamos participar da mesa do Senhor, e quando nós chegamos ao momento de sair deste lugar, voltar para as nossas igrejas, para os nossos negócios, para as nossas atividades, eu queria terminar falando ainda do trono. Hoje, não mais do que 10 minutos talvez, eu queria dizer para você quais são as ofertas que o livro do Apocalipse diz que aqueles que servem em volta do trono trazem àquele que está sentado no trono. Aqui uma lista de 12 ofertas que se repetem imensamente durante o transcurso do livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, se diz 4 vezes que se tem que dar e trazer glória a Ele. Glória é a atribuição da razão de ser de todas as coisas a Deus, como sendo a causa de todo o bem e a razão de toda a exaltação. Isto é glória. Não há glória que continue sendo glória que não seja para a glória de Deus. Glória que não é para a glória de Deus é usurpação da glória de Deus. O único glorioso e que merece glória é Deus. Todas as outras glórias só são glórias se forem glórias para Deus. Segundo lugar, o Apocalipse diz 3 vezes que se deve trazer a Ele honra. Honra é o ato de dar a primazia pública a Deus, e é o ato de manter a nossa representação como representantes de Deus no mundo com a dignidade que Ele merece. Isso é dar a Ele honra, é colocá-lo publicamente acima de reis, de autoridades, de qualquer outro nome, e é viver para representar este nome com a dignidade que este nome merece. Em terceiro lugar, o Apocalipse diz: dê a Ele o poder. E aqui, neste ponto, se repete ansiosa e obcecadamente esta intenção de devolução do poder a Ele, mais do que qualquer outra coisa. Se diz 6 vezes no livro que o poder pertence a Ele, não pertence a você, seja você autoridade eclesiástica, seja você empresário, homem de negócios,
seja você político, seja você um chefe de família, machão, usurpador, tirano, seja você quem você for, o poder não é seu, o poder é dele. E o poder a gente dá a ele quando a gente faz retornar a ele em santidade, incorruptível, o poder que ele nos deu. Quando a gente consagra a força que ele pôs nas nossas mãos aos padrões do trono e do caráter de Deus. E quando a gente exerce esse poder com os referenciais com os quais o próprio Deus que está sentado no trono exerce tal poder. Em quarto lugar, o livro do Apocalipse diz: traga a ele a riqueza, traga a ele o dinheiro, traga a ele os seus bens, traga a ele o produto do seu trabalho, do seu suor. E não só consagre isso e deixe isso na sua poupança, como a maioria de nós faz. Eu encontro homens de negócios por aí que dizem: os meus negócios pertencem ao Senhor, mas só quem usufrui dos negócios dele é ele mesmo. O Senhor no céu não usufrui nada, e os únicos que podiam usufruir desses negócios produtivos por Deus, que é o próximo e que é a obra de Deus, não usufruem. O negócio está extremamente consagrado e lacrado, as 7 chaves é de Deus, mas só você põe a mão nisso. A palavra de Deus diz: traga a riqueza, traga a riqueza. O mundo tem que ser ganho, missionários têm que ser mandados para todas as nações, o evangelho tem que prevalecer. Nós temos que espalhar essa boa notícia, nós temos que ter dinheiro na mão para fazer essas realidades todas que hoje estão à nossa disposição poderem ser penetradas por essas vozes de Deus no mundo. E isto tem um preço, custa dinheiro. Não se faz isso com brisa e só com ideais, especialmente no século 20. Traga a ele a riqueza, devolva a Deus o que Deus deu a você, e não retenha com você nada mais do que aquilo que você precisa para viver. O que sobrar, dê, e dê mesmo, porque nós não vamos ficar aqui para sempre. Quinto lugar, traga a ele a sabedoria, ofereça a ele uma mente inteligente. Não ofereça a Deus sua burrice, ofereça a Deus sua inteligência. Se você tem cérebro, encha isso com informações. Se você tem cérebro, encha-o de Bíblia, encha-o de teologia boa, encha-o de saber, encha-o de ciência, encha-o de tudo que você puder encher. E em estando cheio, submeta isso tudo ao trono e use isso tudo para a glória de Deus. Seja o mais inteligente que você puder, glorifique a Deus com a sua mente, ofereça a Ele a sabedoria, porque a sabedoria não tem que estar no panteão grego, a sabedoria não tem que estar na NASA, a sabedoria não tem que estar na Unicamp, a sabedoria não tem que estar na USP, a sabedoria tem que estar na igreja, mas não em qualquer outro lugar. Nós não podemos ser a comunidade dos burros e alienados, temos que ser a comunidade dos santos, inteligentes, sábios, e que por serem sábios e inteligentes não largaram Deus, não abriram mão de Deus. Ao contrário, quanto mais sábios, mais santos, quanto mais inteligentes, mais consagrados, quanto mais conscientes, mais envolvidos com o trono. Traga a ele a força. E a palavra grega aqui usada 2 vezes é força física, força halterofilística, força do arremessador de peso. Em outras palavras, há um convite enorme à juventude, ao pastor jovem, à mulher jovem, ao líder jovem, a que você ofereça essa energia toda. Pegue essa energia todinha, essa vontade enorme de viver, agarre isso tudo e jogue diante do trono. Cada pedacinho, cada gota de sangue, seu suor todo, toda a sua energia, traga isso ao trono. E a você da cabeça branquinha, onde as energias já não estão mais presentes, dê até a última gota, dê até o último dia. No trono não há aposentadoria,
a gente serve ao trono até o último suspiro. E quando dá o último suspiro aqui, continua a servir lá. Porque o livro do Apocalipse, no capítulo 22, diz: e os seus servos o servirão diante do trono. Em sétimo lugar, se manda que você traga a ele o louvor. 2 vezes se fala disso. O texto grego para louvor é elogio supremo a Deus. É aquela capacidade de deixar a mente delirar para Deus. É aquela capacidade de colocar toda a poesia da alma a serviço da exaltação de Deus. Isto é louvor. Os maiores poetas do mundo têm que ser os poetas do trono. Eu fico triste quando eu vejo rimas bobas para o trono. Cruz com luz, cruz com cuscuz e não sei o que. Traga o melhor louvor, melhor rima, melhor invenção. Chico Buarque tem que ser nada perto desse pessoal que olha o trono e compõe para o trono, e louva no trono, e traz a alma para o trono. E mais, Apocalipse diz: traga a ele ações de graças. 2 vezes diz: traga ações de graça. E olha, as 2 vezes que se diz que é para trazer ações de graça, não há nenhuma razão para trazer ações de graça. Uma delas é no meio da tribulação. Quando se apresenta diante de Deus, isso a Ele que reina. O Apocalipse diz: tragam as ações de graças. Eu tenho dito isso repetidamente, pregando uma mensagem no livro de Abacuque. Quando Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os vides e os currais não nos tragam mantimento, ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Ações de graças não são por coisas que nós temos. Ação de graça é por aquilo que nós somos. É pelo Deus da salvação. Você pode não ter nada, se você está salvo, você é o mais rico pobre do planeta. Essa é a mais rica de todas as pobrezas. Você pode estar doente salvo. Você é o mais sadio de todos os doentes da terra. E eu tenho dito que a única fé madura é aquela fé que serve a Deus por nada. Serve a Deus por nada. Não quer nada de Deus, só quer Deus. Traga ações de graças pelo que Ele é, pelo que Ele fez em você. Se além de ter feito em você, Ele dá a você, ótimo. Mas se Ele fez e não deu muita coisa, ótimo também. Sirva a Deus por nada, porque Ele é Deus e você é dele. Com ações de graça. Em 9º lugar, o Apocalipse diz: traga a ele o seu compromisso com o reino. E aqui se repete isso 2 vezes: dele é o reino. Agora chegou o reino, e agora é hora de reinar com ele. E o reino é o estender da soberania de Deus sobre todo o universo. É por isso que você tem que entrar nas faculdades, se tornar professor, para levar o reino para a faculdade. É por isso que você tem que estudar ciência, se tornar o melhor biólogo do país, para levar o reino para a biologia. É por isso que você tem que estudar direito, se tornar o melhor jurista do país, para levar o reino para os tribunais de justiça. É por isso que alguns de vocês têm que entrar em política, não para fazer politicagem, mas para ser gente incurvável, para levar o reino para esse bacanal que a gente chama às vezes de Congresso. Anteontem, jantando, almoçando lá, um deputado que estava comigo disse: o senhor está vendo aquela mulher ali? Falei: estou. Uma mulher muito bonita. Ela disse: é a cafetina do Congresso. Ela está batendo papo com os deputados, arranjando já quem é que vai dormir com quem hoje à noite. Tem que levar o reino para lá. Porque se você não levar o reino para lá, se não for o rei do reino reinando no seu coração,
Não é o PSDB, nem o PMDB, nem o PT, nem o PTR, nem o PRN. Nenhum deles vai levar o reino para lá. Você tem que dar a ele a autoridade. Aqui se repete uma vez: dê a ele a autoridade. É a força de caráter e o direito com o qual você comanda, que você entrega a ele, e você não faz de si mesmo a fonte do seu poder de mandar. Eu gosto muito de uma afirmação da profissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que pergunta ao professando: você se compromete a se submeter às autoridades constituídas da igreja, incluindo o pastor, enquanto essas autoridades exercerem a sua autoridade de acordo com a palavra de Deus? Sua autoridade enquanto a autoridade está de acordo com a autoridade de Deus. Em 11º lugar, se diz que se deve fazer para ele obras admiráveis, porque dele são as obras admiráveis. E justamente porque ele faz obras admiráveis, o Apocalipse diz que o seu povo deve ser um povo que repete obras maravilhosas. E por último, diz: traga a ele a adoração, que é a rendição consciente do seu ser ante o mistério de Deus. Adoração é o desmontar de uma alma perplexa diante do mistério da inexplicabilidade, da santidade e da grandeza de Deus. Só adora quem se desconjunta de surpresa diante do ser de Deus. Isto é adoração, e é isto que a comunidade do trono traz a Deus. E eu espero que nesta manhã de ceia você traga isto e leve isso no peito para oferecer ao Senhor enquanto você vive, para a glória de Jesus. Vamos cantar um louvor e logo depois nós vamos iniciar a ceia do Senhor. Eu vou pedir ao pastor José Remígio para, depois desse louvor, fazer a leitura de 1 Coríntios 11, de 23 a 32. Vamos ficar de pé, amados. Vamos dar as nossas mãos e cantar. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando no combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, e nos via redimidos por seu sangue, lutando no combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós erguemos as nossas mãos a Ti, Senhor. E o nosso coração se emociona, Pai, pelo Teu amor para conosco. Nós não somos nada, Senhor, e Tu foste tudo para nós. Tu nos abrigastes no Teu peito, Senhor, e Tu nos chamastes de filhos amados. Ó Deus, porque nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. E Tu implantastes uma esperança maravilhosa no nosso peito, de que um dia, Senhor, nós contemplaremos o trono com os nossos olhos. Glórias ao Teu nome, Senhor, isto é maravilhoso demais. Isto é um privilégio reservado àqueles que creem. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nós veremos o Deus 3 vezes santo sentado no trono,
Nós veremos o Cordeiro, Senhor, tomando da mão direita daquele que se assenta no trono o livro selado com 7 selos. Ao teu nome, Senhor, seja a glória por toda a eternidade. Ó Deus, muito obrigado porque tu nos congregastes neste lugar durante este tempo, Pai, onde nós tivemos assim uma pré-estreia da eternidade, Senhor, quando todos estaremos juntos diante de Ti, com o mesmo pensamento, com a mesma unção, com a mesma graça, Senhor, e com os mesmos propósitos nos nossos corações. Ó Deus, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor nesta manhã. Pai amado, e neste momento, quando nós vamos tomar estes elementos, o pão, o símbolo do corpo do nosso amado Salvador, e o cálice, o símbolo do sangue do nosso amado Salvador, nós te pedimos, Pai, ser servido a abençoá-los, para que estes elementos, Pai, transportem os nossos pensamentos até aquela cruz de agonia, e que nós nos lembremos mais uma vez que este sacrifício que custou o sangue e o corpo de Jesus nos trouxeram a paz com Deus, e que nós sejamos agradecidos, Senhor, e que nós celebremos a morte de Cristo, mas muito mais do que isto, a sua ressurreição e a sua próxima vinda, para nos levar para a glória, onde estaremos para sempre com o Senhor. Recebe os nossos mais altos louvores, Pai, porque nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos, por favor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, como há pouco fizemos, ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por amor de vós, fazei isto em memória de mim. Assim, meus irmãos, no momento em que nós vamos receber o pão, que nós possamos ter o discernimento do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja, que nós possamos nesta hora de comunhão seguir os passos do Divino Mestre. E o apóstolo Paulo diz: eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Assim, irmãos, nós vamos inclinar a nossa cabeça para um momento de exame introspectivo, pois a palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu sei que nós temos estado sondando o nosso coração diante de Deus. Eu sei que nós temos colocado propósitos diante de Deus, de abandonar pecados antigos, não confessados e não acertados diante de Deus. Eu sei que nós temos pedido ao Senhor que nos purifique dos nossos pecados ocultos. Eu sei que nós estamos fazendo uma renovação de propósitos diante de Deus. Agora, meu irmão e minha irmã, diante da mesa do Senhor, sonde o seu coração mais uma vez. A Santa Ceia é um remédio para a alma enferma. E pode crer que no momento em que você tomar o pão e beber o cálice, a graça do Senhor está sendo ministrada ao seu coração. Vamos orar silenciosamente, todo o povo de Deus, examinando o nosso coração. Ele está aqui, Amém, Senhor. consolo da minha alma, a sua presença faz-me assim feliz. Ele está aqui, luz da minha vida,
seu amor por mim. Enche-me de paz, a sua doce voz posso escutar, a sua face hei de contemplar. Jesus, meu Deus, Senhor, te adoro. Ele está aqui, dono do meu coração. A sua presença enche a minha vida, enche este lugar de paz. Amém. Senhor, ouve a oração do teu povo, perdoa o teu povo, sara o teu povo, restaura o teu povo e dá-nos agora, Senhor, sentir que nós somos um só corpo em Cristo Jesus, que as linhas denominacionais não nos separam, porque em Cristo nós somos um. Assim, ó Pai, santifica esta hora de comunhão e ajuda-nos a suportar uns aos outros em amor, a dar aquele suporte a outra denominação, a ver crescer o ministério do outro irmão e a nos alegrarmos na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos convidar os pastores, presbíteros, irmãs, que aqui estamos para servir o povo de Deus, para que recebam o pão e possam servir os remidos do Senhor. E nós vamos tomar o pão. Creio que no cálice seria muito difícil fazer isto, mas na hora do pão nós podemos fazer isto. Cada pessoa vai tomar o pão e vai aguardar. E depois, num testemunho de que nós somos um só corpo em Cristo, nós vamos comungar juntos. E que haja uma bênção de unidade nesta hora de comunhão. Convido os pastores e presbíteros para que venham aqui à frente para receber o pão e servir o povo do Senhor. Convido 3 pastores para me ajudarem a entregar o pão. Podem passar por frente da mesa da comunhão e cada 2 seguindo nas alas, e vamos passar o pão para os remidos do Senhor. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar. E meu amor ganha. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias. Oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz.
Amor que tudo me perdoas, amor que exaltas e abençoas, um réu a quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quem de mim se alimenta vive para sempre. Vamos receber o pão e pedir o discernimento do Espírito nesta hora de comunhão. Todos que já terminaram de servir em suas alas podem voltar à frente. E nós vamos servir aos ministrantes aqui, juntos tomaremos o pão. Fiquemos todos de pé, meus irmãos. Em Cristo nós somos um só corpo. Vamos falar juntos. Em Cristo somos um só corpo. Tomai e comei em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Assentemo-nos, irmãos, por favor.
poderoso. Louvado seja o teu nome nesta hora. Ó Deus, supra-nos neste momento, fortalece-nos a fé e dá-nos, ó Deus, a coragem e também através deste sangue subjugarmos o reino das trevas, todos os principados e potestades, que nós possamos, ó Deus, fazermos uso desse sangue precioso. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Eu pediria que alguns amados pudessem nos auxiliar aqui à esquerda, alguns colegas, a distribuírem estas bandejas com o cálice. E os irmãos podem então vir, os pastores, presbíteros, as irmãs podem vir agora tomar das bandejas e distribuir. Número 39 no nosso cancioneiro. Agradecemos, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, pelo pão que nos dá vida, das lembranças a mais querida, prova linda do amor que levou Jesus à cruz, quando foi por nós partido como sacrifício vivo, que nos uniu a Ti. Agradecemos, ó Pai, pelo cálice da aliança, que fortalece a confiança no Teu puro e eterno amor, que levou Jesus à cruz, quando foi por nós partido como sacrifício vivo, que nos uniu a Ti, Senhor. E quando partimos o pão, quando o cálice bebemos, lembremos da comunhão que contigo, Pai, nós temos, estando a igreja em união, em ternos nossos de amor, a uma voz e coração, adoramos hoje a Ti, Senhor. E quando partimos o pão, quando o cálice bebemos, lembremos da comunhão que contigo, Pai, nós temos, estando a igreja em união, em ternos nossos de amor, a uma voz e coração, adoramos hoje a Ti, Senhor. Agradecemos, ó Pai, Pelo pão que nos dá vida, das lembranças a mais querida, prova linda do amor que levou Jesus à cruz, quando foi por nós partido como sacrifício vivo, que nos uniu a Ti. Agradecemos, ó Pai, pelo cálice da aliança, que fortalece a confiança no Teu puro e eterno amor, que levou Jesus